Reverendíssimo diácono, irmãos e irmãs, como diz aqui no Evangelho, porventura também nós somos cegos? Perguntavam os fariseus a Jesus, e esta é uma pergunta que nós também precisamos fazer. Como anda a nossa visão? O que temos enxergado, ou melhor, temos enxergado? Temos um olhar curado? Temos uma visão sarada? Pois diz aqui, ao passar Jesus viu um homem cego de nascença. Então, Jesus percebe essa dificuldade daquele homem. E aí nós podemos olhar para a nossa vida e dizer assim, não, mas graças a Deus eu enxergo bem. É claro, uns têm aí, né? Estigmatismo, né? Miopia. Uns usam a lente para descanso, outros, como eu, sem lente já não enxergam nada. Mas não é esse tipo de visão. Não são esses olhos que hoje a palavra de Deus nos chama a refletir sobre a sua cura. Por quê? Porque assim como Jesus passa, vê aquele homem cego, ele continua passando e vendo. E à medida em que nós assumimos a nossa condição de quem precisa aprender a enxergar melhor, aí então a graça de Deus ela acontece. E aí o Senhor também realiza este mesmo milagre. Restaura-nos. Que como é que Jesus faz o milagre aqui no Evangelho hoje? Cospe no chão, faz lama com a saliva e coloca nos olhos do cego. Lá no livro do Gênesis, ao criar o ser humano, é assim que Deus o cria. O faz do pó da terra. Deus faz o ser humano do barro. Então o gesto de Jesus de fazer lama e colocar nos olhos do cego é restaurar aquilo que já foi criado, o jeito de Deus de fazer, a maneira de Deus de realizar. Assim como Deus fez o homem do pó da terra, assim como Deus fez o homem do barro, Jesus, com a graça da fé, restaura este homem, que muitas vezes está assim, imerso pelas trevas, cego, enxerga bem, vemos bem as coisas, mas do nosso jeito e do jeito do mundo de ver. Na primeira leitura que nós ouvimos do livro de Samuel, Saul havia se tornado infiel a Deus, ele era o rei de Israel. Deus disse que tiraria o reino de Saul e iria ungir um novo rei. Mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé de Belém e lá ungisse um dos filhos de Jessé como o rei de Israel. E aí diz a palavra: assim que chegou, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente esse é o ungido do Senhor. Eliabe era o filho mais velho, um homem grande, né? Forte, acho que fazia crossfit, né? Ficava balançando aquela corda lá, né? Uma coisa medonha, né, gente? Esses dias eu vi aí, o professor falou assim: não quer fazer isso, pai? Eu falei, mas de jeito nenhum. O Eliabe acho que fazia isso, era grande, forte. Samuel olhou para Eliabe e disse: com certeza é esse aí que Deus quer. Se ele for o nosso rei, nós estamos bem, porque um rei desse, forte desse jeito, estamos seguros. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência, nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo o critério do homem. O homem vê as aparências,
mas o Senhor olha o coração. Samuel, e olha que Samuel era o profeta, um homem de Deus, de oração. Deus está dizendo assim: Samuel, seu olhar está contaminado. Você olha como os homens olham. Você não consegue ir além daquilo que os seus olhos estão contemplando. Exupéry já escreveu muito bem sobre isso, né? O essencial é invisível aos olhos, só se vê bem com o coração. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. E aí Deus ensina Samuel. E aí vem os outros filhos de Jessé, até que chegue o menor, aquele que não tinha porte de rei, aquele que, se fosse ungido rei de Israel, segundo os critérios de Samuel, ia ser um problema. Mas era isso que Deus queria. Por quê? Porque na sua essência, além da sua aparência, estava o grande rei Davi, o maior rei que Israel já teve, mas que aos olhos de Samuel não era bom. É essa a cura que Deus deseja realizar em nós, nos fazer enxergar da maneira como Ele enxerga, nos fazer ver da maneira como Ele vê, que vai além das aparências, que vai além daquilo que nossa concepção humana nos faz entender que é certo, errado, bem ou mal. Não, mas é algo que está para além disso. E aí eu pergunto novamente: nós enxergamos bem? Nós conseguimos enxergar as coisas como Deus vê? Olhamos para a nossa vida e enxergamos na minha vida, a minha história, a pessoa que sou, com o olhar de Deus? Olho para as pessoas, contemplo as pessoas com o olhar de Deus, como Deus as vê, da maneira como Deus as fez? O mundo, contemplo o mundo e vejo o mundo como Deus vê? Porque senão, queridos, acometidos pela cegueira que este mundo vai colocando em nós, nós começamos a olhar simplesmente com o olhar já contaminado, contagiado, doente, e até mesmo com uma certa cegueira, aonde não conseguimos ver beleza em mais nada. Olha para a própria vida e não vê nada de belo. Julga a própria vida como uma desgraça. Olha para a própria história como se fosse nada, fracasso. Já não consegue olhar para o bem que existe nas pessoas, não consegue enxergar virtude em ninguém, não consegue. Olha para as pessoas, só vê o defeito, o erro, a miséria. Olha para o mundo que Deus fez tão maravilhoso, e Deus foi criando, e vai dizer o Gênesis, e tudo que Ele criava, e Deus via que era muito bom, cada coisa no seu lugar, cada coisa no seu, da sua forma, na perfeição de tudo que foi feito. Mas um olhar doente, a cegueira deste mundo, nos faz achar que o mundo não tem mais jeito, que não existe mais nada de belo, que já não existe mais nada de bom. E aí eu pergunto novamente: enxergamos bem? Conseguimos ir além daquilo que aparentemente está diante dos nossos olhos? Enxergamos a essência de tudo? O essencial é invisível aos olhos. Enxergamos a essência, que o ser humano, na sua essência, ele é bom, ele é lindo, ele é maravilhoso. As escolhas que faz, as coisas que viveu, talvez isso vai deformando, vai estragando. Mas eu consigo entender que, assim como Jesus, que toca nos olhos deste cego, Ele pode tocar também em toda a história humana, e ir restaurando, e devolvendo a dignidade, e devolvendo a beleza, e devolvendo a grandeza
que sou e que o outro também é? Por isso precisamos pedir que o Senhor também toque os nossos olhos, que o Senhor também hoje restaure a nossa visão, nos faça ver como Ele vê. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, diz São Paulo, na segunda leitura que nós ouvimos. Vivei como frutos da luz, como filhos da luz, e o fruto da luz é bondade, justiça, verdade, discernir o que agrada ao Senhor. O filho da luz tem discernimento. Não olha simplesmente o lado ruim, mas entende que existe o lado bom, que existe o lado certo, que existe o lado belo. É uma questão de aprender a olhar. Na sua última homilia, da sua última missa, numa das suas últimas missas, Padre Pio falou exatamente isso, que a vida é como um grande bordado, mas que muitas vezes nós estamos olhando-a pelo lado do avesso, e aí ela parece um grande emaranhado de linhas, sem forma, sem beleza, sem uma explicação lógica. E aí dizia ele, mas depois que termina, a mãe pega a criança que estava vendo o bordado por baixo e no avesso, coloca no colo e mostra o bordado. Cada linha no seu lugar, cada ponto, cada cor, formando uma bela imagem. Olhar pelo lado certo, aprender a enxergar as coisas pelo lado correto. Porque muitas pessoas, para não dizer a maioria do mundo hoje, sem estar junto de Deus, sem a fé em Deus, está enxergando tudo no avesso. E aí é tudo uma bagunça, e aí é tudo feio, e aí é tudo errado, e aí nada é certo, nada é bom, ninguém é bom. E aí vive-se essa vida de desespero, com medo de tudo e de todos, uma insegurança total, porque o mundo é ruim, porque o mundo é mau, porque as pessoas são más, então já não se confia mais em ninguém, e aí já não se consegue olhar mais o ser humano como um filho de Deus, como uma filha de Deus, e aí se vive, volto a dizer, essa pilha hoje que as pessoas estão, que parece que todo mundo vai prejudicar alguém. Esse é o lado avesso. O mundo não é assim, o ser humano não é assim, a vida não é assim. Nosso olhar está doente, os nossos olhos eles estão contaminados com a maldade, com a malícia, com a perversidade que acontece nesta terra. Mas Deus vem hoje, como passa e vê aquele cego, Deus passa e nos vê e quer nos curar e dizer: a vida é linda, o ser humano é bom, o mundo é maravilhoso. Olhe-o pelo lado certo, enxergue-o da maneira como ele verdadeiramente é, vê como Deus vê. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. É assim que Deus vê, é assim que Ele quer que nós também vejamos. Essa é a cura que precisa acontecer. São Paulo termina dizendo: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Jesus diz no Evangelho: enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. É Ele quem pode nos iluminar, é Ele quem pode curar o nosso olhar, é Ele quem pode nos ver tudo de um jeito diferente. Olhar e ver quanta coisa boa, quanta gente boa. Talvez você tenha se fechado porque se decepcionou, porque as pessoas te machucaram, porque na vida muita gente te feriu. Mas não julgue todos por aquele que te feriu.
Existe gente boa. Quantas pessoas hoje fechadas para relacionamentos, por exemplo, por quê? Porque foram feridas, porque foram machucadas e atribuem a maldade a todos. Não, deixa o Senhor curar o seu olhar e comece a ver, existe gente boa, existe coisas boas. A maldade não é a regra, ela é a exceção. Deus fez tudo muito bom. Deus fez tudo muito bom. O diabo veio e colocou o dedo no meio e daí deu ruim para algumas coisas. Mas é a exceção, não é a regra. E Deus continuou recriando, e Deus continuou refazendo, e Deus continuou, como aqui no Evangelho, consertando. Aquilo que em nós não está bom, basta um toque de Jesus e tudo melhora. Aquilo que na vida não está belo, basta um toque de Jesus e tudo se transforma. Este mundo, que as pessoas olham e dizem não tem mais jeito, basta se abrir à luz de Cristo, e ele volta a ser iluminado, e aí a gente pode ver a beleza que ele tem. Tudo depende da maneira como nós estamos olhando. Se temos o nosso olhar sarado pela graça da fé, então contemplamos tudo como Deus vê. E diz o Gênesis, e assim termino: depois que tudo criava, diz a palavra, e Deus viu, e era bom. Houve uma tarde e uma manhã, primeiro dia. Criou os astros do céu, fez brotar as plantas na terra, foi criando os animais e colocando cada coisa no seu lugar, vírgula, e Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, segundo dia. No sexto dia, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E assim se fez. E Deus viu que era muito bom. Deus fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e ele é bom por natureza. Por natureza, na sua essência. Aprendamos a ver como Deus vê. Peçamos a cura do nosso olhar, porque senão na nossa vida está acontecendo aquilo que eu já contei aqui para vocês, mas eu vou repetir. Do marido que chegou em casa do trabalho, sentou-se na mesa para tomar um cafezinho, colocou o café e ficou ali, e a esposa ali na pia. De repente ela começou: meu bem, eu estava olhando aqui, como a nossa vizinha é porca. Olha a roupa dela no varal, olha os lençóis. Credo, que nojo. Como consegue dormir num lençol sujo desse jeito? Olha as camisas do marido dela, então, e aquele trabalha no banco ainda. Imaginou? Tudo manchada desse jeito. Nossa, isso que quando nós não vê ele, deve ter vergonha, ficar andando com uma camisa suja dessa. E as toalhas de banho, meu Deus. E o marido ali escutando tudo, sem falar nada, ele levantou, colocou o copo na pia, pegou a buchinha, passou água e limpou o vidro da janela. E disse assim: olha lá o varal da vizinha, que coisa mais linda, as roupas, era o nosso vidro que estava sujo. É a nossa janela que não está limpa, não é a roupa dela que está mal lavada. Quando temos um olhar contaminado, ninguém é bom, nada é bom, nada é belo. O problema não está no mundo, o problema não está nas pessoas, o problema não estão nas coisas, mas sim na maneira como nós estamos vendo, a maneira como nós estamos contemplando. Um olhar doente enxerga tudo ruim, enxerga tudo mal.
Por isso Jesus hoje, com a palavra dele, quer curar o nosso olhar, quer limpar. E aí quem sabe a gente comece a ver, não é o outro o problema, não é a vida o problema, não são as pessoas e não é o mundo, mas sim a maneira como eu estou vendo, a maneira como eu tenho me comportado. A minha cegueira é que deixa as coisas ruins. Que o Senhor hoje restaure a nossa fé, nos faça viver como verdadeiros filhos da luz, que nos levantemos dentre os mortos e deixemos resplandecer em nós a graça de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.